A Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo encaminhou a parlamentares uma carta contra a medida provisória que prevê o fim da chamada taxa das blusinhas. Entidade que diz que a manutenção da alíquota zero do imposto de importação para compra de até $50 pode colocar cerca de 100 mil empregos em risco e defende a rejeição integral dessa MP. E a entidade também entrou com uma ação no STF contra a medida provisória, alegando falta de urgência para a edição da MP. Vamos entender um pouco mais sobre esse movimento, os impactos dessa disputa toda no varejo, com Bruno Murat, advogado especialista da diretoria jurídica sindical da CNC. Bem-vindo aqui no CNN Money, Bruno, uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Tudo bem? Tudo bem. Queria que você explicasse para a gente um pouco da percepção de vocês diante aí dessas discussões no Congresso com rejeição à MP das blusinhas. Bom, a Confederação Nacional do Comércio ela entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo contra a medida provisória 1357, né? O primeiro ponto que nós questionamos junto ao Supremo Tribunal Federal é a falta de relevância e urgência dessa medida, porque em 2023, quando revogaram a isenção que até então estava vigorando e restabeleceram o imposto, a taxa das blusinhas, ele foi feita por lei ordinária, e de repente aqui todos foram surpreendidos com uma medida provisória, que não é o mecanismo legislativo apropriado para esse tipo de mudança tributária. Assim, isso surpreende muito os empresários. Pois é. E aí, sim, desculpa, pode continuar, por favor. Então, a gente entrou com essa ação no Supremo, principalmente argumentando pela proteção do mercado interno e pela violação à livre concorrência e a criação de um estímulo a uma concorrência desleal entre os importadores que estão no regime normal de importação, que são os microempresários, empresários normais que estão no regime normal, e os importadores que se sujeitam ao programa Remessa Conforme, que é o nome da taxa das blusinhas, né? Então, há uma dicotomia muito grande entre esses dois importadores e a maioria dos lojistas, a grande maioria, ele está sujeito ao regime de importação normal, ele não tem acesso ao PRC. Então, há um problema de concorrência desleal aí que também está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Queria entender um pouco sobre os impactos desse cenário. Vocês trazem esse ponto com relação ao STF de inconstitucionalidade dessa discussão, mas queria entender um pouco dos impactos e como que a CNC está enxergando realmente esse cenário, caso aconteça, então, esse cenário da MP das blusinhas, se isso realmente avança no Congresso. Muriel, os nossos estudos econômicos internos indicam que desde a criação do programa Remessa Conforme, quer dizer, do restabelecimento da isenção para importações de pequeno valor, já houve uma perda de 98 mil, próximo de 100 mil empregos. Há uma divergência muito grande, porque, como eu disse, os microempresários e empresários que estão no regime normal têm uma carga tributária de 76%, enquanto que os sujeitos ao programa do remessa legal estão sujeitos a apenas 25%. Então, nós entendemos que isso impacta, os estudos mostram que isso, além de gerar perda de empregos, isso também prejudica a própria existência dos microempresários, né? Porque eles têm que suportar todo o custo regulatório, todo o custo tributário do Brasil, todo o custo de funcionamento, né? Enquanto que esses produtos importados, eles, pelo programa Remessa Conforme, eles não suportam esse tipo de ônus. Então, a gente percebe aí, conforme nossos estudos, um impacto muito grande, inclusive na própria arrecadação tributária, porque veja que curioso, durante a taxação, a arrecadação cresceu muito e as importações diminuíram, mas a população de mais baixa renda é a que menos usa a importação da taxa das blusinhas. Isso parece interessante. O público que mais usa a isenção é o público de 5 salários para cima, né?
Então, a gente vê um impacto muito grande na economia, os estudos mostram isso. Ainda falta, na sua avaliação, Bruno, para tornar essa competição mais equilibrada desse cenário internacional com o nosso cenário local por aqui? Eu acho que ainda é muito prematuro para fazer uma correlação entre o cenário internacional e as tarifas que estão sendo cobradas internacionalmente e o cenário doméstico, né? Me parece que no âmbito das pequenas importações de US$ 50, que é o que nós estamos falando, eu acho que não há como fazer uma relação direta, pelo menos não há estudos ainda mostrando. E vocês acreditam que a manutenção da taxa, por exemplo, pode talvez reduzir ainda mais o consumo num cenário de juros elevados, por exemplo? Acredito que não. Os estudos econômicos não entram nesse detalhe, né? Sim. De que, de que haveria uma redução do consumo. Como eu disse, o consumidor de baixa renda não usa tanto essa isenção. Na verdade, o baixa renda, que é a grande maioria dos brasileiros, vai à loja, né? E aí, no final das contas, talvez sim, o consumidor de 5 salários acima, sim, esse sim vai causar um impacto grande no consumo das lojas. Esse com certeza. Perfeito. Nós conversamos com Bruno Murat, advogado especialista na diretoria jurídico-sindical da CNC. Obrigada mais uma vez pela conversa por aqui. Um bom trabalho para vocês por aí. Muito obrigado.